Abram no Evangelho de Lucas, você que nos ouve na sua casa. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 38. Quem não trouxe Bíblia vai poder acompanhar os textos aí nos telões. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lembre-se dessa afirmação. Apenas uma coisa é necessária, ou só uma coisa é necessária. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, mas sejam palavras nascidas na eternidade, nascidas do Teu trono, e transforme as nossas vidas, Pai. Porque nós oramos, Senhor, confiantes nisso, e o fazemos em nome de Jesus. Amém? Na semana passada, nós meditamos no tema pelo que vale a pena viver. Vimos que pelo que vale a pena viver é geralmente aquilo pelo que vale a pena, inclusive, nós morremos. E hoje observamos o texto que lemos, o Senhor Jesus falando de forma clara num determinado diálogo que apenas uma coisa é necessária. Agora, o que o Senhor estava querendo dizer? O que está por detrás dessa afirmação tão certeira? Quem sou eu diante dessa cena retratada no texto que acabamos de ler? Com quem me identifico? Aqui fica claro que o Senhor Jesus está, de certa forma, fazendo uma comparação de valor. Veja, o que tem efetivamente valor e importância em nossa vida está intimamente ligado a uma hierarquia daquilo que nós elegemos como prioridade, aquilo que nós elegemos como importante na nossa vida. Se eu te pergunto, qual é a importância de Jesus para você? Você poderia me responder sem pestanejar, de pronto. Jesus tem infinita importância para mim, eu sou apaixonado por Ele. E olha que você poderia inclusive até justificar. Afinal, eu acredito que Ele é o único Deus. Eu diria, grande coisa. Os demônios também acreditam e tremem. Isso é o que está lá em Tiago capítulo 2, verso 19. Você poderia me dizer: eu confesso como Salvador, eu oro, eu canto hinos de louvores a Ele. Eu diria, os hipócritas também fazem isso. Observem o que o Senhor Jesus diz lá em Marcos capítulo 7, versos 6 e 7, se referindo a um texto de Isaías 29, 13. Jesus, a certa altura, diz assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Você poderia, diante da minha questionamento, emendar: mas eu sou zeloso com aquilo que é do Senhor. Sou zeloso com a palavra do Senhor. Eu me afasto do mal, eu trabalho para a obra do Senhor, eu sou
perseverante. Eu diria, isso é desempenho, isso é performance, não é paixão. Aliás, nós temos uma confusão muito grande, inclusive dentro da própria igreja, pois as pessoas confundem performance cristã com paixão por Cristo. Confundem busca pura e simples com a essência daquilo que vem antes, que é querer buscar. Eu vou tentar explicar para vocês isso. Na carta de Jesus para a igreja de Éfeso, está lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala assim, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. O que nós temos apontado de pronto por Jesus quando ele fala isso? Ele fala obra, ou seja, mostra que eles eram ativos. Jesus fala trabalho, mostram que eles suavam a camisa, eles trabalhavam até cansar, pessoas que realmente se doavam. Jesus ainda fala assim, perseverança, mostra que tinha um propósito, pois perseverança é ato de continuar com um forte senso de propósito, sem olhar muitas vezes as circunstâncias. Então nós tínhamos na igreja de Éfeso uma igreja de alta performance, isso é indiscutível. Vejam, queridos, a igreja de Éfeso era uma igreja resiliente, ou seja, tinha a capacidade de lidar com problemas e superar todos os obstáculos, resistir às pressões das situações adversas, tanto que Jesus, logo imediatamente no verso 3, ele aponta assim, vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Ou seja, se a gente olhar esses dois versos, dava para perceber que essa igreja de Éfeso era formada por pessoas sérias, por pessoas comprometidas, ou seja, era uma igreja boa demais, formada por pessoas de alta performance. Era aquela igreja que todo pastor falava assim, não, é essa a igreja que eu quero pastorear, essa é top. Mas o Senhor Jesus diz no verso 4, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Não adianta você apresentar um alto nível de performance e um baixo nível de paixão. Dionísio, você está dizendo que performance não é importante? Não. O que eu estou dizendo é que a performance não substitui a paixão. É isso que eu queria que vocês entendessem. Veja, se a performance tem um efeito, a performance é o resultado da paixão, muito bem, fantástico. Agora, se ela substituir a paixão, nós precisamos acordar. Nós precisamos rever isso. No livro do Luciano Subirá, um livro chamado Até que Nada Mais Importe, um dos livros que utilizo, inclusive, como referência para aquilo que eu estou falando hoje, ele traz uma ilustração ótima sobre essa questão. Diz assim, certo casal teve uma séria discussão por conta da seguinte situação. A esposa, depois de o marido acompanhá-la numa compra de supermercado, uma atividade que, convenhamos, geralmente o homem não gosta muito de fazer, tá? A maioria dos homens não gosta. Disse que ela preferia que ele nunca mais a acompanhasse. O cônjuge indignado, ele protestava. Faz anos que essa mulher pede que eu acompanhe para fazer compras. Eu detesto isso, mas hoje resolvi agradá-la e fui com ela. Entretanto, agora ela está dizendo que não quer mais que eu vá ao supermercado. Quem que vai entender isso? A esposa, muito calma, retrucou. Eu nunca quis que você fosse comigo no supermercado. A essa altura, a conversa, o marido explodiu. Ele não entendeu nada.
Como não? Eu tenho até testemunha de quantas vezes você queria que eu fosse com você às compras. A mulher, mantendo a mesma tranquilidade, ela respondeu: eu nunca quis que você fosse ao supermercado. O que eu queria é que você quisesse ir. E acrescentou ainda: para ir com a cara emburrada, do jeito que você foi, reclamando do tempo, me apressando o tempo todo, sabe? Prefiro que nunca vá. Obviamente estava estampado na sua cara a falta de vontade de estar comigo naquela situação. Para ir desse jeito, eu realmente prefiro que você não mais me acompanhe no supermercado. Como não dá razão àquela esposa, ela tinha o desejo de esperar que o marido se agradasse de fazer aquilo. É como se ela falasse assim: olha, eu amo meu marido. Eu não quero que ele faça obrigado. Eu quero que ele faça porque ele quer fazer. Não queria obrigá-la a fazer algo da qual não é visível o seu desinteresse. Queridos, é assim, ó. Vou traduzir para vocês. Eu quero receber os carinhos da Ana, minha esposa. Mas para mim, o mais importante é que ela queira me dar o seu carinho, me fazer carinho. Vocês estão entendendo o que é diferente? São coisas absolutamente diferentes. Eu não quero que ela me dê carinho sem querer, por obrigação ou para manter uma performance de boa esposa. Eu quero que ela deseje isso. Para pensar. Será que enquanto refletimos sobre isso, o Espírito Santo não nos sussurra no nosso coração algo do tipo: eu também não quero que apenas você me busque, eu desejo é que você queira me buscar. É diferente. Jesus falou exatamente isso. Esse povo se honra com os meus lábios, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ora, pensa comigo, se Deus quisesse a sua busca de qualquer jeito, não seria bem mais fácil Ele lhe retirar a faculdade de poder escolher? Vamos falar assim, a gente podia falar assim, ó: retira o meu livre-arbítrio, a faculdade de esperar. Alguém aqui estava com algum revólver na cabeça de você, apontado, na hora que você estava cantando os hinos de louvor junto com a equipe aqui? Tinha alguém obrigando você a cantar? Amados, entendam, desde o início, quando Deus criou o homem, o propósito dele é um só. E ele deixa isso muito claro. Entendam, abra aí em Atos capítulo 17, verso 26 e 27. Quem for rápido de endereço, acha aí, caso contrário vai estar reproduzido. Paulo está nesse texto discursando em Atenas, e ele aproveita o gancho do altar ao Deus desconhecido, e ele fala assim no verso 26, ó: de um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra. Aqui ele está falando de Adão, determinando-lhe os tempos já antes ordenados, os limites da sua habitação. Verso 27. Deus fez isso para que o buscassem. E talvez, Tatiana, o pudessem achar, ainda que ele não esteja longe de cada um de nós. Queridos, preste atenção. O propósito da criação é um só. A Bíblia diz para que o buscassem. Ou seja, na realidade, nós temos um Deus que quer que nós o busquemos. Mas Ele não quer que nós só o busquemos, mas quer que nós queiramos buscar. É diferente. Estão entendendo que é diferente? Buscar pode até ter a ver com performance, mas querer buscar tem a ver com paixão. É diferente. Ou seja, não é buscar, mas sim buscar do jeito que Deus espera que nós busquemos. Com paixão, com inteireza, de todo o coração, ao ponto
de nada mais ser importante do que isso. Isso tomar o lugar de primazia na tua vida. É assim, ó. Eu preciso de água. Mas água sem Cristo eu não quero. Não mata a minha sede. Eu preciso de ar. Mas ar sem Cristo eu não quero. Não me traz vida. Eu preciso de alimento. Mas alimento sem Cristo eu não quero. Não me sacie. Estão entendendo? É isso que o Senhor está falando. Vocês se lembram daquilo que Jesus nos disse lá em Mateus capítulo 13, verso 44, 46? Ele disse assim, ó. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Queridos, percebam, Deus aqui está falando nessa noite não para aqueles que não dão importância para a busca, pois aqueles que não dão importância para a busca sequer estariam aqui, sequer estariam num culto no domingo à noite, sabe? Mas ele está falando para aqueles que buscam, mas podem não estar buscando com a importância que deveria. Ou vocês acham que Marta não queria o melhor para Jesus? No texto que acabamos de ler, Jesus nunca disse isso, sabe? Que Marta não queria. Percebam que Jesus não lançou nesse texto um 11º mandamento, tipo assim, ó, não cozinharás. Não tem isso no texto. Não foi isso. Charles Spurgeon diz que o erro de Marta, o seu erro, não foi servir. O seu erro consistiu em tornar-se distraída em muitos serviços. Agora, sejamos sinceros. Se eu, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, e não houvesse sombra de dúvida disso, lançasse aqui um desafio, vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres e segue Jesus, você faria? Você deve estar pensando, pronto, Dionísio endoidou o cabeção, né? Ele está viajando. Não, eu não estou. Esse assunto ele é muito sério, sabe? Esse é um assunto sério, gente. Deus só fica satisfeito quando o buscarmos até que nada mais seja importante do que Ele. Entenda, é necessário que cada um de nós chegue a um lugar de busca onde nada mais importa. Pelo que, se a condição é vender tudo, pois venda. É isso que o Senhor está falando. O Luciano Subirá, em seu livro, nos aponta aqui uma das ferramentas que, infelizmente, tem sido poderosa nas mãos de Satanás, são distrações. Ele nunca vai te dizer, Satanás nunca vai te dizer abertamente para você não buscar Deus. Normalmente ele vai tentar usar engano, mas a maior parte do tempo ele vai tentar te distrair. Você sabe o que é bom? Sabe que é importante, mas você se perde no meio de muitas coisas do dia a dia. E aquilo que é urgente acaba tomando lugar daquilo que é importante. Fazer a refeição para Jesus era urgente. Marta tinha recebido ele em casa, mas não era o mais importante do que sentar-se aos seus pés. Distrações têm sido um dos nossos grandes problemas, inclusive. Há uma parábola que Jesus conta em Lucas 14. Ele diz que o Senhor preparou a bodas, ele preparou uma festa. E quando ele foi chamar os convidados, dizendo que tudo estava pronto, a mesa estava posta, chamando eles para participarem, a Bíblia diz lá em Lucas 14, 18 o seguinte:
todos começaram a desculpar-se. Disse o primeiro: comprei o campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. O segundo diz: comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. Rogo que me deixe por escusado. O outro disse: casei-me. Rogo que me deis por escusado. Queridos, se nós percebemos os 3, digamos, justificativas que foram dadas, uma fala da necessidade de cuidar da posse, daquilo que adquiriu, a outra fala da responsabilidade com o trabalho, e a outra fala inclusive da responsabilidade com a família, casamento. E ninguém pode dizer que essas coisas são ruins, são boas. Pelo contrário, muitas vezes são aquelas coisas pelas quais nós estamos orando e buscando a Deus, pedindo. Queremos alcançar, almejamos isso, se torna parte das nossas orações. Mas muitas vezes, mesmo aquilo que buscamos de Deus, pode se tornar distrações na nossa vida. E nós nos empolgamos tanto com aquilo, que acabamos por perder a consciência daquilo que é busca por Deus, ou pelo menos da intensidade da busca que deveria haver no nosso coração. No texto que lemos, Lucas 10, há um dilema, dá para perceber entre as irmãs Maria e Marta. No caso, Maria, ao receber Jesus em casa, senta-se aos pés para ouvi-lo. Porém, Marta andava muito ocupada com muitos afazeres, é o que está no texto. Existe uma tradução que diz que ela estava distraída em seus muitos afazeres, e aproximando-se diz: Senhor, não te importa que minha irmã me deixa que eu faça o serviço sozinho? Diga-lhe que me ajuda. Mas olha o que Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Ele queria dizer assim: Marta, você perdeu o foco. Você perdeu o foco. Estava preocupada com um monte de coisa, olhando um monte de coisa, correndo atrás de um monte de coisa. Ele estava dizendo: Marta, o que é importante não são muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Tentamos fazer muitas coisas, achamos que muitas são necessárias, enquanto uma só é que importa: a nossa relação com Deus, e não o serviço que prestamos a Deus. Estão entendendo que é diferente? Relacionamento é uma coisa, serviço que prestamos é outra coisa. Nós não temos percebido que tantas coisas têm se tornado distração, coisas que buscamos como tanto muitas vezes, quando alcançamos aquilo que Deus tem para nós, isso começa a nos distanciar. Veja, Jesus disse: Marta, você está distraída com muitas coisas. É como se Jesus dissesse: não estou ligando nem um pouco para o que você está fazendo por mim. O que eu quero é você comigo. Entenda, Deus fica orgulhoso quando trabalhamos, quando entendemos que isso é parte do nosso legado e herança e fazemos para Ele. Mas Deus não quer que suemos a camisa noite e dia sem parar, a ponto de não termos tempo para Ele. Acredite, preste atenção, nem a obra dEle é mais importante do que Ele. Nem a obra de Deus é mais importante do que o próprio Deus. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Eu não estou falando aqui que a Marta
que o que a Marta fazia não tinha importância. Pois imagino eu que a Marta queria servir Jesus da melhor maneira possível. Ela estava preparando uma refeição. Ela estava acolhendo Jesus na sua casa. E convenhamos, né? Receber Jesus em casa, eu acho que ela não devia estar pensando em fazer um miojo. Ela queria fazer algo, você entendeu? Para agradar o Senhor. Veja, isso é desempenho. Querer agradar, fazer é desempenho, é performance. É importante? É. Definitivamente é. Mas não substitui paixão. Queridos, nós não temos percebido que só uma coisa é necessária. Todo o resto são distrações. Nada é mais importante do que você ter tempo com Deus e você buscá-lo querendo buscá-lo. Pois passar tempo com alguém por obrigação é desmerecer a pessoa. Mas passar tempo com alguém por vontade é honrá-lo. É diferente. Notem, queridos, vocês poderiam me falar: ei, Dionísio, você nunca leu aquele livro As 5 Linguagens do Amor, não? Por sinal, um livro maravilhoso. Quem não leu, leia. Sabe? Leia, é maravilhoso. A expressão de amor de Marta é diferente de Maria. Maria é tempo de qualidade. Pode ser toque. Mas Marta é serviço. Queridos, preste atenção. Foi o próprio Senhor Jesus quem desaprova a atitude de Marta e destaca a boa escolha de Maria, não foi eu. É o que está no texto de uma forma bem clara. Se folhearmos a Bíblia e formos em busca daquilo que se segue, nós veremos lá no Evangelho de João, capítulo 11, retratado a cena da ressurreição de Lázaro, onde novamente nós temos as duas irmãs, Marta e Maria, na mesma cena. Vocês se lembram da história? Lázaro, irmão de Maria e Marta, tinha ficado doente. Essas mandam chamar Jesus. Jesus não vai de imediato, demora alguns dias. Quando finalmente Jesus vai até Betânia, Lázaro já está sepultado, fazia 4 dias. No caso, Marta, ao saber que Jesus está se aproximando, logo corre até ele e começa a dizer, está lá em João 11, 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, eu não sei o que estava por trás do coração de Marta naquele momento, pelo que eu não quero antecipar nenhum julgamento em relação à cobrança. Eu vou me ater aos fatos. Eu só sei que após a fala de Marta, Jesus encaminha uma resposta direta: o seu irmão há de ressuscitar. Só que a fé de Maria era para o futuro. Ela não tinha fé para o presente, para acreditar que Jesus pudesse fazer milagre ali e agora. É por isso que ela vai dizer para Jesus que seu irmão sim vai ressuscitar, mas no dia do arrebatamento, no dia do final. Pois bem, o texto diz que Marta, ao terminar o seu diálogo com Jesus, vai correndo até Maria e diz: o mestre está vindo aí, quer vê-lo? Maria, ao saber disso, se levanta apressadamente e vai ao encontro de Jesus, antes mesmo de Jesus entrar na aldeia. Ao se aproximar de Jesus, Maria vai falar a mesma frase: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que antes de Maria abrir a boca para falar alguma coisa, o texto bíblico diz que ela primeiro se lançou aos pés de Jesus. E só então, depois, chorando, ela vai dizer a frase que disse.
Sabe o que Maria estava dizendo, não com frase, mas com atitude, se prostrando? Senhor, eu estou aqui sofrendo, eu estou gemendo, até mesmo sendo afrotada por todos aqueles que estão me vendo, como se a perguntar para mim: cadê teu amigo Jesus? Tivesse aqui, por que ele não fez nenhum milagre? Sabe? Só que em meio a tudo isso, Senhor, eu continuo aqui, prostrado, te adorando aos teus pés. Jamais vou te deixar por nada nesse mundo. Eu te busco porque eu quero te buscar, não porque eu te preciso. Notem, a frase foi a mesma, mas a atitude das duas foram diferentes. A atitude de Maria foi pura paixão, o que vai chamar a atenção de Jesus a ponto de movê-lo em espírito, diz o texto. E se perturbar é a atitude de Maria, é a paixão de Maria. Tanto que Jesus, ao ouvir a mesma frase, ele poderia dar a mesma resposta, aquela que ele tinha já dado a Marta. Só que Jesus vai perceber que a prova das duas irmãs, Marta e Maria, era a mesma. A dor era a mesma. Ambas estavam vivendo o mesmo luto. Só que uma o adorava do jeito certo. Tinha percebido o que era mais importante. No livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, uma autora americana chamada Joanna Weber aponta, ao analisar Lucas 10, que Marta abriu sua casa para Jesus, mas isso não significa que ela automaticamente tenha aberto o seu coração. Em sua ânsia de servir a Jesus, ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo. Queridos, se você virar um pouquinho a Bíblia tua, as páginas, e for lá para o mesmo Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1, nós encontramos novamente a cena de duas irmãs, Marta e Maria. Olha o que o texto diz. 6 dias antes da Páscoa, olha, esses acontecimentos são sequência, tá? Aquilo que nós lemos de início é antes do capítulo 11, e aqui nós estamos no final, na semana em que Jesus seria morto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Queridos, bem, eu acho que vocês se lembram bem da cena. Judas Iscariotes faz uma objeção naquele momento: que extravagância é essa? Se tivesse vendido esse perfume, poderia dar dinheiro e alimentado muitos pobres. Você entendeu? Notem, queridos, vê-se que Maria teve uma ideia aqui. Minha irmã está fazendo as coisas, meu irmão está fazendo também, cada um com o seu jeito. Então ela teve uma ideia, e essa ideia é apontada como uma ideia extravagante pela maioria dos autores. Amados, naquela época, a mulher solteira guardava dinheiro a vida inteira para comprar uma peça de enxoval. Em nossa cultura, as moças normalmente fazem enxoval, mas naquela época havia algo em especial, muito caro, que as moças deviam ter em seu enxoval. Era um vaso de perfume, muito caro, que era colocado em um vaso de pedra-sabão, lacrado, e que seria aberto apenas uma única vez, por ocasião da sua núpcia. Ou seja, aquele vaso estava guardado para Maria,
passar no seu corpo, ocasião que perfume espalharia por toda a casa. Maria, pelo texto, não teve dúvida. Pegou o seu vaso, caríssimo, que continha 1 libra de bálsamo de nardo puro. O bálsamo de nardo, ele era extraído de raízes de uma planta de nome nardo. Essa planta é existente no Himalaia, dá para a gente entender a sua raridade. E no caso a palavra nos revela que o seu preço equivale a cerca de mais de 300 denários. Isso dá mais ou menos 1 ano de trabalho. Se você traduzir para as diárias de hoje normal, 140, 150 reais, nós estamos falando de quase 50 mil reais hoje, esse perfume, se a gente puder atualizar. Tem a impressão que era até mais. Vejam, Maria não está preocupada com o valor, ela estava preocupada com Jesus. Pois no dia mais difícil da sua vida, no dia em que ela se encontrava sozinha, sem marido, sem irmão, desprotegida numa sociedade tremendamente machista da época, foi Jesus quem havia tirado o seu irmão da sepultura. Na realidade, o ato de Maria era como dizer: Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim. Ou seja, no coração do adorador, o foco é quem vai receber a adoração, e não o que os outros ao redor vão achar ou pensar dela. Ela não está nem aí com performance. Só uma coisa importa: coração de adorador. Só uma coisa importa. Certa vez eu aprendi que nós conhecemos pessoas muito mais por suas reações do que por suas ações. E no caso, a adoração, guardem isso, a adoração sempre vai ser resposta de um coração de maneira liberal, voluntária, cheia de amor, e às vezes extravagante, como a dizer que não existe nada mais importante. É o que mais importa. Sabe por quê? Porque não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de Jesus, o Senhor de todo o universo. Não dá para estarmos diante dele sem nos rendermos em adoração, sem reconhecer que diante da simples possibilidade de estarmos na sua presença, nada mais importa. Eu troco tudo por isso, por essa oportunidade. Certa vez eu ouvi também, e nunca mais esqueci, isso ficou guardado no meu coração, que um líder a gente segue, um chefe a gente obedece, um profeta a gente ouve, de um mestre a gente aprende, mas Deus a gente adora. Deus a gente adora. Agora existe algo maravilhoso por trás dessa cena. A palavra nos revela que o perfume do bálsamo encheu toda a casa. Olha lá no verso 3. Então Maria pegou o frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Isso me ensina uma última lição. Me ensina que toda vez que alguém adora Jesus de todo o coração, de toda a sua alma, o perfume da adoração enche o lugar e envolve a vida das pessoas que estão perto. Faz diferença para as pessoas que estão perto. Vejam, queridos, com certeza existiam pessoas na casa de Lázaro que não compreendiam o que estava acontecendo. Muitos, inclusive, criticavam aquilo que está acontecendo. O texto deixa, inclusive, muito claro. Agora, absolutamente, fica claro também que todos sentiram perfume. Veja, a cena muitos estavam criticando. Olha, é muito extravagante esse negócio. Pô, ninguém vai repreender ela não por ter soltado os cabelos em público. Por que não se vendeu esse perfume e deu aos pobres? Vejam, o verdadeiro adorador se coloca com extravagância da adoração e não faz conta.
Quando deixamos o Espírito Santo agir em nós, entendemos essa realidade, ou seja, que Deus nos ama, nós temos apenas uma reação possível: adorá-lo, até que nada mais importa, como diz Luciano Subirá, pois só isso é necessário. Só isso é necessário. E no caso isso provoca algo tremendo, pois alguns se entregam a tal maneira que não ficam preocupados com consequência, com aquilo que os outros vão pensar, e a adoração chega no trono de Deus, e Deus despeja automaticamente a sua graça, e maravilhas acontecem, que nos movem, nos motiva a adorar mais, e Ele despeja mais graça, e nós adoramos mais, e Ele dispensa mais graça, e nós adoramos mais, e Ele despeja mais graça. Eu vou concluir. Sabem, queridos, quando eu meditava nesse texto, eu percebi que, no mesmo momento em que Maria despeja o frasco de perfume nos pés de Jesus e os enxuga com seu cabelo, Marta ainda serve, como diz nos textos. Mas agora ela não faz com um coração, ela faz com um coração atencioso. Observe que ao invés de ficar presa na cozinha, ela serve na sala de estar, na presença do Senhor. A serva ocupada torna-se aluna concentrada que está servindo, mas ouvindo cada palavra do Senhor, desfrutando aquilo que é estar junto. Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar em cima do texto bíblico, mas com muito cuidado para não deturpar o texto. Eu fico imaginando que Lázaro, logo após ter presenciado e ouvido aquela resposta de Jesus ao pedido de Marta, a resposta de Jesus foi clara: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu fico pensando que Lázaro, como um irmão amoroso, ficou pensando em como ele poderia ajudar as irmãs, ajeitar as coisas, pois com certeza conhecia o coração de Marta, o seu jeito de expressar amor. Ele conhecia o coração de Maria, o jeito de Maria de expressar amor, e Jesus amava as duas, o texto fica claro. Na realidade, Jesus amava a família. Lázaro havia ouvido dos lábios do próprio mestre o que era necessário, aquilo que era mais importante. Fico pensando eu que Lázaro pensou e ele teve uma ideia. E se eu derrubar as paredes que separam a cozinha da sala de estar? E se eu fizer um fogão tipo casa moderna, aquelas umas que vão ter lá no ano 2020, sabe? De fogão ilha. Pois assim Marta não vai perder nada quando ele estiver na mesa, pois isso é o mais importante, como ele mesmo falou. Mas ao mesmo tempo vai ser valorizado a expressão maior do amor de Marta. Eu fico imaginando que a grande lição desse texto é derrubar a parede, sabe? Joanna Weber, no seu livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, ela inicia o livro dizendo que ela se identificava mais com Marta do que com Maria. Mas no capítulo final ela escreve assim, ó: em uma noite solitária e vazia, chamei: Deus, estou arruinada. Minhas palavras se esgotam, e embora a mensagem ainda ecoasse no meu coração, eu não conseguia atravessar a parede invisível. Vivia cada capítulo individualmente, a terrível paranoia de: Senhor, não te importas?
a ansiedade medonha de estás preocupada com muita coisa, a triste aflição. Se tu estivesses aqui naquela noite, na escuridão, senti-me completamente sozinho. Mas em algum momento de toda aquela luta, Deus me encontrou. Ele manifestou a paz e a direção, embora eu não consiga explicar como Ele fez. De alguma forma, sua graça me ajudou a viver um dia por vez. Não com medo do futuro ou arrependimento do passado. Maravilhosa e inacreditavelmente, Deus começou a curar a dicotomia de minha vida. Começou a juntar os dois lados da esquizofrenia espiritual que me incomodou por anos. Em vez de tentar conciliar sozinho a intimidade da sala de estar com o serviço da cozinha, comecei a atentar somente para Cristo. Em vez de martirizar sobre o que foi feito, passei a entregar meus dias ao Senhor, pedindo-lhe para dirigir meus passos. Senhor, tu sabes o que precisa ser feito hoje. Mostra-me aquela uma só coisa, e eu farei. Querido, querida, eu gostaria de convidá-lo nessa noite a tomar algumas decisões. Ou seja, o texto nos ensina algumas coisas muito simples. Não há verdadeira adoração sem entrega. O meu tudo é para o Senhor. É o importante. Que tal olharmos a nossa vida e derrubarmos as paredes que separam a cozinha de serviço da sala de estar aos pés do Senhor? Que tal nós revemos nossa performance à luz da verdadeira paixão? Não basta cantar lindas canções, por adoração é uma atitude da alma. Quando entendemos que tem Jesus, o meu Senhor, um adorador que está aos seus pés com o tudo, essa noite é noite de entrega. Essa noite é noite de adoração, porque Jesus quer derramar sua graça sobre todos que estão aqui. Hoje é noite de nós ficarmos como Maria, aos pés do Senhor, e deixarmos que o perfume de adoração atinja a todos. O que é mais importante para você? Só uma coisa importa. Só uma coisa importa. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Quantas e quantas vezes, Senhor meu Pai, nós tomamos o caminho de Marta. Pai, o Senhor não repreende o serviço. O Senhor nos chama ao serviço. Pai, mas muito serviço se transforma em ativismo. E isso nos separa do Senhor. Pai, o mais importante é derrubarmos as paredes e mesmo trabalhando, continuarmos aos seus pés. O tempo todo aos seus pés. Porque só tem sentido, Senhor, estar aos seus pés. É mais importante a tua presença do que o trabalho que fazemos a ti, Senhor. Nos ensina, Pai, nos molda. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nós somos muitas vezes turrão. Por isso, Pai, como a Joana orou no passado, nós oramos nessa noite. Senhor, nos ensina o algo que o Senhor quer, e nós faremos aquilo que o Senhor quer, estar no centro da tua vontade. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém?